Olá, aluno, tudo bem com você? Essa é a aula Aprendendo sobre a Estrutura da Matéria, da disciplina de Física, e eu sou o professor Marcos e vou falar um pouquinho sobre esse tema, que é a estrutura da matéria. Então, para começar, eu gostaria de começar propondo uma pequena atividade, que é a atividade do menor pedaço de papel. Então, para isso, você vai precisar pegar um pedaço de papel, uma folha de papel. Não precisa ser uma folha completa. A minha, inclusive, tem um rasgadinho aqui. E a atividade é simplesmente você tentar obter o menor pedaço de papel possível a partir dessa folha, tá? Uma estratégia pode ser a gente dividir no meio e cortar ela ao meio, né? Não precisa ser exatamente. E aí, com um novo pedaço, eu vou cortar ele no meio de novo. E vou cortar ao meio de novo. E assim sucessivamente, eu vou conseguindo um pedaço menor cada vez. Certo? E aí, eu gostaria que vocês fizessem isso comigo também, tá? Então, se você quiser tentar obter o menor pedaço de papel que você conseguir, ó. Tá bom? E por que eu estou fazendo essa atividade bem simplesinha? Porque eu gostaria de propor algumas perguntas para vocês, né? Para a gente começar a pensar. Que é, qual o menor tamanho do papel que a gente consegue obter? Será que é esse que eu mostrei para vocês? Ou se você obter um menor ainda, será que ele foi menor? Será que esse é o menor possível? Então, a segunda pergunta é, qual é a menor estrutura que a gente consegue observar? Então, será que se eu começar a quebrar, dividir esse papel mais vezes, mesmo esse pedacinho muito pequeno, será que vai chegar uma hora que eu vou ter um pedaço tão pequeno que eu não vou conseguir nem mais ver o pedaço? E a terceira pergunta é, existem estruturas menores que não conseguimos observar? Então, será que a gente tem um limite para a visão, né? A próxima pergunta, que eu gostaria que vocês tentassem refletir um pouquinho é, será então que dá para a gente dividir esse papel infinitamente? Então, agora para e pensa o que você acha. Me dá essa resposta. Por mais que seja por vídeo, me dê essa resposta. Você acha que a gente conseguiria cortar esse papel, mesmo se a gente parasse de enxergar ele, pegasse um microscópio, colocasse ele no microscópio, aí a gente voltasse a enxergar que tem um pedacinho de papel ali, continuasse cortando? Será que vai ter um limite para o quão pequeno a gente consegue deixar esse pedaço de papel ou não? E a última pergunta, que é então, do que são feitas as coisas? E aí pode parecer que essa pergunta não tem muita relação com o que a gente estava fazendo agora, né? Com essa dinâmica do papel. Mas, vamos pensar assim, o papel, a folha grandona, né? Ela é feita de vários pedacinhos de papel, só que estão todos juntos, né? Eu posso rasgar e obter pedacinhos menores. Mas, se eu conseguisse voltar todos eles, eu obteria essa folha grande aqui de novo. Então, o papel, segundo o meu experimento, logicamente, é feito de papeizinhos, né? Mas e se a gente aplicasse isso para todas as coisas? Se a gente conseguisse pegar alguma coisa da matéria e dividir ela o máximo possível, mais do que eu consegui com o papel, o que a gente vai achar, será? Então, se a gente entender essas pequenas unidades que constituem as coisas, né? A gente vai explicar a pergunta do que são feitas as coisas e também talvez a pergunta qual é a menor coisa possível ali, né? Se dá para dividir infinitamente, se essa coisa é infinitamente pequena ou se ela tem um tamanho e menor que ela não dá para ser. Essas perguntas estão um pouco abstratas, né? Mas isso é uma coisa que a humanidade vem pensando há muito tempo. Então, a última pergunta aqui, que é quando a humanidade começou a pensar nessas questões, eu vou dizer para vocês que já faz muito tempo que a humanidade pensa nessas questões. Elas seriam basicamente, resumindo, na questão do que são feitas as coisas e também a questão qual é a menor coisa que existe, tá? Aí a primeira pessoa que eu queria falar com vocês é o Aristóteles, né? Aristóteles é um filósofo da Grécia Antiga. Ele é o filósofo mais famoso que a gente tem e ele criou essa teoria dos 4 elementos para explicar do que eram feitas as coisas. Tá? Então, como Aristóteles era muito, muito famoso, ele foi muito importante para a história da humanidade e essa teoria dos 4 elementos ela perdurou por muito tempo, sendo que eu tenho certeza que você conhece
quais são os 4 elementos que ele está falando. Só para você ter ideia, né? Vou mostrar aqui de um desenho que você talvez conheça, que é aquele Avatar. Tem aqui os 4 elementos. Cada um desses personagens no desenho controla um desses elementos, que são o fogo, a água, a terra e o ar. Então, essa é uma teoria aristotélica sobre do que são formadas as coisas. Para Aristóteles, tudo era formado de 4 coisas elementares, ou seja, 4 elementos, né, que constituem todas as coisas, sendo eles esses 4, tá? Você acha que você é feito de uma mistura de terra com água, ar e fogo? Né? Eu acho meio... Hoje em dia a gente acha meio estranho pensar, se eu misturar água com fogo, com ar e terra, vai dar qualquer coisa que existe. Mas Aristóteles imaginava que era assim. E para aquela época, isso era uma coisa que fazia sentido. E fez tanto sentido, né? Que por muitos e muitos anos, séculos, essa teoria foi aceita. Tá? A gente vai até ver por quanto tempo que durou, mais ou menos, essa teoria. Só que, além, né, dessa teoria do Aristóteles, dos 4 elementos, a gente tem também o Leucipo e o Demócrito. E eles foram filósofos também da Grécia Antiga. Eles vieram um pouquinho antes de Aristóteles, mas a teoria deles eu coloquei depois porque ela vai ter mais a ver com o que a gente vai estudar, a disciplina aqui de física. Né, o Leucipo, ele foi meio que mestre do Demócrito, tá? Então são 2 filósofos diferentes, um chamava Leucipo e outro Demócrito. E eles estavam também tentando responder, como vários filósofos, né, as 2 perguntas de qual era a menor coisa existente e do que são feitas as coisas. E aí, para tentar responder isso, eles pensaram nessa analogia de pegar alguma coisa e dividir ela muitas e muitas vezes até chegar em algum lugar. Né? Não se sabia se ia chegar numa coisa que era a menor coisa possível ou se era infinitamente divisível, ou seja, você nunca ia conseguir chegar na menor coisa possível, ela é infinitamente pequena. Inclusive, tinham outros filósofos que acreditavam que você chegava no vazio também, né? Então, tinham pelo menos essas 3 hipóteses, de que existia uma menor coisa, de que ela não existia porque era infinitamente pequeno, ou ela não existia só porque chegava uma hora que você chegava no vazio, não tinha mais nada ali para você quebrar. Só que essa do vazio, ela foi meio que descartada, né, depois de alguns pensamentos filosóficos, porque se a gente fizer o processo inverso, né, de juntar os pedacinhos, teria que formar de volta o negócio que você começou. E aí, se você pensar que vai chegar no vazio, você juntar vários vazios vão dar uma coisa concreta, né? Então não fazia muito sentido. Só que aí, para os filósofos que a gente vai estudar agora, o Leucipo e o Demócrito, tinha uma coisa assim, que era a menor coisa possível. Ia chegar um momento que a gente não ia conseguir dividir mais. E foi isso que eles inventaram esse conceito, essa palavra que a gente chama de átomo, tá? Essa vai ser uma palavra bem importante para a gente. O átomo, então, ele é uma palavra que vem do grego de átomos, e o átomo significa literalmente não divisível. Então, o A significa não e o tomo de divisão, tá? E aí, eles criaram esse conceito de que existia alguma coisa, que eles deram o nome de átomo, que era uma coisa indivisível. E, então, seria a menor coisa possível que tem na matéria. Só que, como eles não fizeram muito sucesso, né, quanto a Aristóteles, né, e logo depois de um tempo Aristóteles fez muito mais sucesso, essa ideia do átomo foi esquecida, né? Ela não foi a que ficou famosa. E aí essa ideia ela só foi voltar à tona muitos e muitos anos depois. Então aqui eu vou mostrar para vocês essa linha do tempo, né? Só para a gente relembrar da história da humanidade, né? A gente tem, por exemplo, a Antiguidade, esse período de 4.000 a.C. até 476 depois de Cristo. E a Antiguidade Clássica, que é a que a gente está falando, né, da Grécia, durante o período do Império Grego, depois do Romano, tá? Aí, as teorias, a gente vai ver essa teoria atômica voltar à tona bem mais para frente do período da Antiguidade. Aí, para isso, para a gente fazer essa mudança, né, sair desse pensamento mais filosófico só, e ir para um pensamento mais científico, eu queria trabalhar um pouquinho com vocês o que são modelos, tá? Então, né, o que eles são, para que eles servem. Eu queria fazer com vocês essa atividade reflexiva, que nada mais é do que a gente pensar sobre uma coisa que é muito fácil, que é assim, fecha os olhos e imagina na sua cabeça um cachorro. O cachorro que vier na sua cabeça. E agora anote, assim, pense, né, qual é a cor dele, qual é o tamanho dele, quais são as características desse cachorro, por exemplo.
Então, eu vou fazer também, vou pensar aqui. Aí eu vou falar. Eu pensei num cachorro preto, grande, peludinho, que é o cachorro que eu tenho em casa. Mas você pode ter pensado num outro cachorro, por exemplo, no vira-lata caramelo, né? Que não é preto, não é grande, não é tão peludinho assim, o pelo é médio, curto. Ou você pode ter pensado num cachorro preto e branco, né? Com bolinha, tipo um dálmatas. E a ideia desse experimento, assim, né? É simplesmente a gente perceber que o cachorro que eu pensei não é igual ao dálmata aqui, porque ele é preto e branco. Mas eu consigo olhar para um dálmata e perceber que ele é um cachorro. Eu não vou confundir ele com um gato ou com algum outro animal. Então, existe alguma coisa, existe algum conjunto de regras que eu uso na minha cabeça que me fazem entender que um cachorro vira-lata caramelo e um cachorro dálmata são ambos cachorros. E não é uma zebra, nem um gato, nem um leão. Consigo distinguir. Então, esse conjunto de regras mais fundamentais, que conseguem definir bem alguma coisa, é o que a gente vai chamar de modelo. Então, você criar um modelo para aquilo significa você conseguir descrever bem qualquer um que seja daquele indivíduo, daquele grupo, né? Então, para qualquer cachorro, ele vai estar dentro da definição de o que é ser um cachorro. Não importa se ele é o vira-lata caramelo ou se ele é o dálmata. Então, a gente cria um modelo para simplificar o que é aquilo. Então, eu não preciso descrever todos os cachorros existentes para explicar para alguém o que é um cachorro. Eu uso um modelo de cachorro. Por que eu estou falando isso? Porque, a partir de agora, a gente vai sair um pouco desse começo da área da filosofia, com Leucipo e Demócrito, com a ideia de átomo, que é que a gente vai se aprofundar, e entrar na área mais da ciência. E a ciência, ela usa muito de modelos para descrever a natureza. Para descrever o que seria, então, essa menor coisa que a gente teria, que o nome que foi dado para ela, desde a Grécia Antiga, é de átomo. Aí, olhando aqui na linha do tempo de novo, a gente vai dar esse pulo da Antiguidade, passar pela Idade Média inteira, e aí a gente vai lá para a Idade Moderna, já para contemporânea, Idade Contemporânea, tá? Então teve todo o período do Iluminismo, né, do Renascimento cultural, então a volta ao pensamento crítico da razão, e aí o nascimento das ciências. E aí a gente vai para o primeiro modelo atômico, que ele é o chamado de modelo de Dalton. Dalton é o nome do cientista que propôs esse modelo. Nós vamos estudar 4 modelos nessa aula. Esse primeiro é o do Dalton, é o mais simples. Ele é baseado nas ideias do Leucipo e do Demócrito. E vamos lá então, né? Essa é a carinha do Dalton. Ele viveu de 1766 até 1844. Então, vocês viram ali na linha do tempo, né? Qual era o período. Ele era inglês e ele fez esse modelo dessa bolinha aí, né? O modelo dele pode ser chamado também de bola de bilhar. Por quê? Porque ele resgatou o conceito de átomo para explicar a matéria, né? E esse conceito tinha sido meio que perdido, assim, né? E ele resgatou essas ideias falando que o átomo, ou seja, a menor coisa que constitui toda a matéria, qualquer coisa, né? A parede que está aqui atrás de mim, a tela do computador que eu estou falando agora, você também, tudo é feito desse átomo, né, de vários átomos, e os átomos todos são indivisíveis, porque não tem nada menor, não tem como quebrar. Se não tem como quebrar para achar algo menor, ele também tem que ser indestrutível, ele tem que ser rígido, ou seja, não é algo oco, molenga, né? Então, assim, não tem um espaço menor lá dentro dele, ele é completamente preenchido, e ele é uma esfera, né? Uma bolinha rígida, indestrutível, indivisível. Que lembra muito uma bola de bilhar, uma bola de sinuca, né? Aquele jogo que a bolinha é pesadinha, sabe? E aí também falou que cada elemento químico tinha um átomo próprio. Porém, todos os átomos do mesmo elemento químico são idênticos. Porque lá em 1808, que foi quando ele propôs esse modelo, ele já conheciam vários elementos químicos. Já conheceu o carbono, oxigênio, hidrogênio. E eles sabiam que eles eram diferentes. E aí ele começou a fazer essa mudança do pensamento, né, de entender que cada um deles tinha um átomo com uma carinha, mas todos eles eram bolinhas indestrutíveis, indivisíveis, rígidas. Esse modelo era o mais simples. O próximo modelo que foi proposto depois de algum tempo foi o modelo de Thomson. Aí eu vou fazer essa pergunta todas as vezes que a gente mudar, né, para estudar um modelo novo. São 4, a gente está no segundo. Que é, por que será então que um modelo novo surgiu? Acendeu alguma luz aí na cabeça de vocês? Isso, na verdade, é uma dica que eu trouxe, que é que, na época, já se tinha descoberto a eletricidade. E aí eles usavam, por exemplo, lâmpadas elétricas para iluminar
os ambientes. Só que, por mais que eles soubessem usar a eletricidade, eles não entendiam muito bem explicar por que esses fenômenos elétricos aconteciam. E uma grande área de pesquisa dos cientistas daquela época era entender melhor os fenômenos de eletricidade. E aí, para isso, eu vou fazer um experimento com vocês, que é o experimento eletrizante, tá? Vocês vão precisar só de papel e caneta. Aí, o que eu vou fazer é, eu vou mostrar como eu fiz, e aí vocês podem fazer em casa também e ver se dá certo. Então, vocês vão pegar um papel, vão cortar pedacinhos do papel, e aí vocês vão pegar uma caneta, esfregar ela em um pano, pode ser na blusa, na calça, e aí vocês, uma caneta de plástico, e vocês vão, depois de fazer isso, vocês vão pegar a caneta e aproximar pertinho do papelzinho. Aí a gente falou, né, que o Thomson, né, que foi quem propôs esse segundo modelo atômico, ele estava dentro desse contexto de cientistas que queriam entender melhor a eletricidade. Ele viveu entre 1856 até 1940 e ele publicou as principais considerações sobre o seu modelo em 1897, tá? Essa carinha dele. Aí, o que ele disse quando ele publicou, né, essas considerações novas sobre a estrutura dos átomos e esse novo modelo para um átomo, né? Ele, sabendo já um pouco sobre eletricidade, ele fez esse experimento dos raios catódicos, que são raios aqui de energia elétrica, e ele via que quando esses raios passavam por dentro desse aparato aqui de vidro, que é uma ampola, é tipo um tubo comprido. Ele conseguia fazer esse feixe, né, esse raio que a gente vai ver, ele conseguia fazer esse feixe ir para cima ou para baixo quando ele aproximava um ímã desse feixe, mostrando que o ímã ele tem a capacidade de atrair, né, coisas com carga. Então ele conseguia mostrar que às vezes ele atraía, às vezes ele repelia aquilo. Então esse feixe tinha que ter carga também, carga elétrica. Ele estava fazendo esses experimentos para entender melhor a eletricidade. E aí, para vocês entenderem o experimento, tem esse vídeo que vai ficar bem mais claro. Eu vou pular aqui o começo porque o professor só explica esse vídeo. Ele está tentando reproduzir de um jeito bem fiel a estrutura que ele usou, né, com essa madeira e essa ampola. Óbvio que ele está usando uma bateria moderna aqui para fazer o feixe. Mas assim, ele está tentando reproduzir para a gente enxergar. Vou dar uma puladinha. Ó, ele ligou a bateria, forma um feixe aqui, né, brilhando no meio. Aí, se ele pegar um ímã e aproximar, ó, quando ele aproxima o ímã, aqui ele está repelindo o feixe. Aí você vê que sobe, né? Isso era um fenômeno bem estranho, eles não sabiam entender muito bem como que isso acontecia. E estudando esse experimento, foi que o Thomson conseguiu descobrir uma coisa bem importante. E essa ampola, esse aparato aqui compridinho, chama ampola de Crookes, tá? É o nome de um outro cientista. Aí o que ele fez? Ele descobriu que na matéria tinha uma coisa que causava os fenômenos elétricos, né? Que ele deu o nome de elétron, por isso que chama elétron, né? Que vem de eletricidade. O elétron, ele seria então, segundo Thomson, uma partícula bem pequenininha, menor do que o próprio átomo, que estaria dentro dos átomos, né? Então, um átomo tem dentro dele vários elétrons, e esses elétrons, ele deu, né, essa carga por convenção, falou que o elétron tinha carga negativa, e o restante do átomo ali teria carga positiva. Então agora o átomo não é só mais uma bolinha de bilhar toda sólida, tudo igual. Ele é uma bolinha, continua sendo uma esfera. O corpinho dele é positivo, que seria essa massa dessa esfera que é positiva, só que tem algumas bolinhas incrustadas dentro dele, na superfície, que nem está mostrando aqui na imagem, que seriam os elétrons negativos. Tá? E assim, toda a matéria, por mais que você pegue, que nem no nosso experimento, uma caneta, um papel, a sua blusa, toda a matéria, ela tem fenômenos elétricos que podem acontecer com ela. Então, toda a matéria e todo o átomo tem a carga positiva e a carga negativa. A carga negativa é dos elétrons e a positiva, aqui no modelo do Thomson, é o corpinho do resto do átomo, tá? Preenchido. Como se fosse uma massinha que preenche ali a esfera. Aí, o nome popular que se deu para esse modelo é o modelo pudim com passas. Por quê? Porque é como se a parte positiva fosse tipo um pudim e os elétrons fossem bolinhas que estão dentro do pudim, como se fosse um pudim com uva passas, que era uma sobremesa bem comum lá na Inglaterra, de onde o Thomson era lá dessa época. Para nós brasileiros é uma coisa meio estranha, né, pensar nisso.
Então é mais ou menos equivalente pensar numa gelatina que tenha frutinhas dentro, assim, sabe? Então é como se fosse um bolo com confetes dentro. Sei lá, para vocês conseguirem entender. Aí o átomo, no total, ele é neutro, porque a massa positiva com as cargas negativas dos elétrons se balanceia, e aí a carga dele é neutra no final. Óbvio que se a gente fizer que nem a gente fez com a caneta, né, de esfregar, a gente consegue forçar esse processo de causar uma diferença de carga, mas a priori ele é neutro. Eles não vão ser mais maciços, porque agora tem outras coisas lá dentro, né? Tem uma coisa menor do que o próprio átomo, que seria o elétron. E a matéria pode, né, eventualmente adquirir carga. Então já quebrou um pouco alguns dos conceitos, né, que se achavam que eram perfeitos, verdadeiros, né, enfim, do modelo do Dalton. Esse modelo, essa pergunta eu quero fazer para vocês, se esse modelo ele descreve de forma satisfatória o átomo como a gente conhece hoje em dia. A resposta é que não, porque vieram outros modelos mais para frente, né? E aí veio um terceiro modelo, que é o do Rutherford. Esse passeio de estudar os modelos serve para a gente entender o modelo mais atual, porque se eu só explicasse para vocês ele do nada, vocês não iam entender por que ele é dessa forma, né? E tem motivos do porquê ele é assim, que é o quarto modelo, tá? Mas para chegar lá, primeiro o terceiro, do Rutherford. E a ideia, né, por que surgiu um novo modelo? Tinha que ter alguma coisa que as pessoas estavam encafifadas ali e elas precisavam saber e melhorar os conhecimentos. E aí foi feita uma mudança para conseguir explicar alguma coisa que acontecia. Por que isso aconteceu? Foi porque nessa época, quando esse cientista chamado Rutherford viveu, estava também muito em alta estudar sobre a radiação. Sendo que aqui a gente tem até, né, eu trouxe para vocês alguns cientistas bem famosos, a Marie Curie aqui, com o marido dela, o Pierre Curie, trabalhando nos seus estudos sobre radioatividade. A Marie Curie, inclusive, é uma ganhadora de 2 prêmios Nobel, um na física e um na química. Tem o Wilhelm Conrad Röntgen, que ele é quem descobriu os raios-x. Ele foi o primeiro ganhador de prêmio Nobel da história. O prêmio Nobel começa 1906, mais ou menos, eu não lembro exatamente se é essa data, mas o primeiro prêmio que teve, ele foi quem ganhou. E aí eles estavam descobrindo muito dessas coisas sobre radiação. Aí o Rutherford, que viveu na mesma época que eles e era um cientista também importante, inclusive conhecia os trabalhos, né, desses outros cientistas, pensando sobre por que acontece radiação, que era uma coisa bem esquisita, né? Você pensar que existem elementos que liberam uma radiação, por que eles liberam isso, ninguém sabia muito bem explicar. E a radiação, ela passa pela matéria. Então, se a gente pensar assim, lá na usina nuclear, tem o urânio radioativo lá no reator nuclear. Para as pessoas em volta da usina não ficarem contaminadas com radiação, a gente precisa barrar a radiação de vazar lá do reator. Para isso, a gente constrói grandes barreiras de concreto, chumbo bem grossas, para segurar a radiação lá. Porque senão a radiação ela consegue penetrar pela matéria, né? Tem radiação que atravessa o seu corpo inteiro, que nem o raio-x. Quando a gente faz o exame de raio-x, a gente está tirando uma foto de dentro do nosso corpo. Os ossos conseguem barrar mais essa radiação, por isso que eles aparecem no exame. A parte mais molinha do nosso corpo, a radiação passa direto, tá? Mas é um fenômeno bem doido, e eles queriam entender melhor por que isso acontecia. E aí o Rutherford, em 1911, publicou suas principais contribuições para o modelo, que a gente está dando o nome de modelo de Rutherford. A partir do experimento, esse experimento pode ser chamado de experimento de Rutherford, também pode ser chamado de experimento de Geiger-Marsden, ou experimento da lâmina de ouro, tá? Tem esses 3 nomes, porque quando a gente fala de um cientista só, esse cientista tem vários colaboradores juntos com ele também fazendo trabalhos paralelos, enfim. Esse experimento, né, que ele fez em 1909, é assim, ele pega um material radioativo, coloca aqui no meio dessa proteção de chumbo, que nem está aqui na imagem, e deixa só um lugarzinho por onde a radiação pode sair. Aí a radiação saía por aqui, né, onde está mostrando essa reta vermelha, aí ela ia passar por meio de um material, né? Ele colocava uma plaquinha lá, uma lâmina, inclusive tem como fazer com outros elementos também, mas a mais famosa foi com ouro, porque o ouro já é um átomo um pouquinho maior, né? A gente vai entender também melhor por que depois. Aí, quando essa radiação passa ali pela lâmina, normalmente o que acontecia é, a radiação, ela passava, a grande maioria dela passa direto pela lâmina e não sofre nenhum desvio. Por quê? A lâmina não é tão grossa. Então a radiação ela tem essa capacidade de penetrar pelos materiais, ela passava
E ela queimava um filme fotográfico e ficava em volta ali da onde estava acontecendo o experimento, né? Como a gente pode ver aqui, ó, a maioria da radiação passa aqui e queima o filme aqui atrás. Só que ele percebeu que tinham alguns momentos que a radiação vinha e ela desviava o seu trajeto e queimava em outros lugares do filme fotográfico, né? Como a gente pode ver aqui representando, né? Então, as partículas de radiação, elas ricocheteavam de alguma forma e batiam em outros lugares do filme. Aí, isso era uma coisa que ninguém sabia explicar muito bem por que acontecia. Porque, assim, conforme o modelo da matéria que eles conheciam, que era o Thomson até o momento, era do pudim de passas. Então, o pudim de passas é meio que ali uma coisa meio molenguinha, assim, vamos dizer, que permite a radiação passar. Na cabeça deles, até o momento, eles explicavam esse fenômeno de a radiação passar por um corpo, porque os corpos, segundo o que eles imaginavam, seguindo o modelo de Thomson, eles eram feitos como, os átomos, né, eram feitos como se fossem pudins de passa. Então, por isso permitia passar. Só que o Rutherford viu que nem sempre passava, porque às vezes ricocheteava. E aí ele propôs essa mudança de que, então, o átomo ele não era uma massa assim, toda distribuída, tipo essa massa positiva toda distribuída com elétrons incrustados. Ele percebeu que tinha que ter uma região do átomo onde a massa estaria muito mais concentrada, que onde a radiação pode às vezes bater e desviar o seu trajeto, que nem eu tacar uma bolinha e ela bater num lugar mais duro e ela desviar. E teria que ter uma outra região mais externa, que tem menos matéria, que é mais vazia, que permite a radiação passar. E aí, assim, ele propôs a ideia de que os átomos têm um núcleo, tá? Então, o modelo dele aqui, a gente pode ver que a radiação bate no núcleo e desvia. Se ela passa pela essa outra região aqui, que ele vai dar o nome de eletrosfera, ela passa direto. Para entender um pouco melhor isso que eu falei, tem o simulador aqui do FET Colorado, que mostra bem bonitinho. Aí, como a gente pode ver aqui, ó, o átomo tem um núcleo bem pequeno, então é como se toda a massa dele tivesse basicamente 100% concentrada num núcleo pequenininho, e o restante fosse uma região bem vazia, tá? Ó, vou voltar aqui para a apresentação, que tem também aqui mostrando com um desenho. Então, né, em 1911 foi quando ele propôs o núcleo, a gente fala que ele descobriu, né, que tinha um núcleo, e a eletrosfera, que é a região que não é o núcleo, tá? Então, o átomo ele tem um núcleo bem pequeno, positivo. A eletrosfera é onde ficam os elétrons, que tem a carga negativa. Ela é uma grande região, bem maior do que o núcleo, bem mais vazia. E só tem os elétrons lá que ficam orbitando em volta do núcleo, tá? Os elétrons estariam todos à mesma distância do núcleo, cada um em uma órbita, como a gente mostra aqui nesse desenho. Aí, ó, a ideia o nome popular para ele seria o sistema Terra-Sol, né? Como se o Sol fosse o núcleo, a Terra, que está bem mais longe, girando em volta, seria como se fosse um elétron, tá? Para a gente lembrar mais fácil. Aí o último modelo que a gente vai ver, que é o modelo de Bohr. Ele, né, veio 2 anos depois só, né, as propostas de Bohr. Mas aí vem a pergunta, por que então, o que estava precisando melhorar no modelo do Rutherford, né? Então, por que teve um modelo novo? A ideia é que o Bohr, que é esse cara aqui, né? Ele propôs em 1913 algumas considerações melhorando o modelo do Rutherford, 2 anos depois só. Sendo que alguns autores até chamam o modelo de Rutherford e do Bohr, eles juntam, né? Falam, é o modelo Rutherford-Bohr. A maioria dos livros separa os dois, então eu estou seguindo essa proposta, tá? Eles eram contemporâneos, né, viveram na mesma época, trabalhavam juntos, então por isso que alguns juntam. Ele via que tinha alguns problemas no modelo do Rutherford que parecia que não seguia as regras da física, né? Por quê? Se o elétron é uma carga negativa e ele está girando em volta de uma positiva, por que ele não cairia no núcleo, né? Não teria que ter uma atração entre eles? Então, como que várias cargas negativas ficam girando em volta de uma positiva sem nada acontecer? Que seriam esses problemas baseados nas ideias da física clássica, né? Pela física clássica, a gente não conseguia explicar muito bem esse modelo, né? Parecia que tinham falhas no modelo. E pela física moderna, que estava surgindo naquela época, né? Isso em 1911, a física moderna veio surgindo naquela década ali, eles tinham essa ideia de que a energia era quantizada, tinham várias quantidades de energia bem certinhas que tinham que ser respeitadas. Não podia ser qualquer energia.
Então ele meio que pegou um pouco dessa física moderna, que a gente não vai estudar tanto no ensino médio, a gente só vê esse comecinho dela, e as ideias da física clássica para tentar juntar e acertar tudo que o modelo do Rutherford não acertava. Aí o que ele fez? Ele falou então que os elétrons, a eletrosfera, ela tinha que ter camadas. Então cada elétron ficava em uma camada bem discritinha. Tinham várias distâncias do núcleo, as camadas. Isso bateria então com a descrição da física moderna de que as coisas eram quantizadas, né? A energia era quantizada. Não poderia ter uma camada em qualquer lugar, né? Tinha que ser bem organizadinho. E aí a gente já, para mim, né, eu chamo esse átomo de como se ele fosse uma cebola. Então, o núcleo fica bem no meio e as camadas da esfera, né, cada uma fica um pouquinho mais para fora. E aí também ele falou, né, que cada camada tinha uma específica diferença de energia. Os elétrons podiam, inclusive, mudar de camadas, mas eles não conseguem ficar no meio de uma camada e outra, eles ficam numa camada ou na outra, sempre. Aqui vocês podem ver a animação de como era o modelo do Rutherford, com o núcleo aqui no meio e os elétrons girando aqui, todos mais ou menos a mesma distância, né? Não tinha muito essa distinção. Aí do Bohr ele já melhorou um pouquinho, falando que tinha um núcleo, né? Conforme o que o Rutherford falou, só que aí ele melhorou como que funcionava a eletrosfera. Aqui, ó, tem algumas proposições também, ó. As órbitas, elas tinham que ser esféricas, camadas, como se fosse a camada da cebola, com energia constante, né? Os elétrons, né, em uma camada, não absorvem nem emitem energia espontaneamente. Eles ficam lá naturalmente, eles só vão mudar de camada se tiver uma mudança de energia. Ao receber energia, o elétron passa para uma camada maior, então quando ele ganha energia, ele vai para uma camada mais alta ou mais para fora do átomo. E quando ele perde essa energia, ele volta para a camada original. Tá? Isso vai ser bem importante em física para a gente entender os fenômenos de luz, de emissão de luz de alguns materiais. Tá? A gente usa isso agora na lâmpada que a gente está usando aqui na sala, né, para gravar esse vídeo. Para terminar essa coisa dos modelinhos, tem uma atualização do modelo do Bohr, que até então ninguém tinha descoberto mais uma coisa que tem lá no núcleo e que ela vai ser bem importante para a gente, que são os nêutrons, tá? Os nêutrons foram descobertos de verdade só em 1932, com esse cara aqui que chama James Chadwick, e ele mostrou, né, comprovou por um experimento a existência dos nêutrons no núcleo também. Os nêutrons foram mais difíceis de descobrir porque eles não têm carga. E aí foi um pouco mais difícil, mas os nêutrons também estão lá no núcleo, junto com os prótons, tá? Então, no final, o nosso modelinho vai ser que tem, o átomo no núcleo tem os prótons e os nêutrons, e na eletrosfera tem os elétrons. E é isso que a gente precisa saber para o ensino médio, tá bom? Para acabar, queria fazer nessa pergunta, né, de será que é mesmo assim, né? O átomo é assim mesmo? Será que dá para ver um átomo para a gente ser convencido? Os cientistas fizeram vários experimentos, mas não são experimentos que eles foram lá e olharam acontecendo. Eles fizeram experimentos, né, que meio que inferem o resultado para a gente. Aí aqui, ó, vou mostrar para vocês esse videozinho, que é considerado o menor filme do mundo, não porque ele é o mais curto, mas porque esse filme foi feito com um microscópio eletrônico muito potente, que consegue tirar umas fotos muito, muito, muito próximas de conseguir ver um átomo. E a gente pode ver que cada bolinha dessas é um átomo. E aí eles fizeram esse filmezinho de animação que chama O Menino e Seu Átomo. Por técnicas experimentais, eles fizeram essas plaquinhas com alguns átomos em posições específicas, tiraram uma foto com o microscópio e montaram essa animação. Isso aqui são algumas outras imagens de um artigo que ficou bem famoso, que eles conseguiram tirar algumas fotos dessa molécula aqui, que está no A. Em A é como a gente imagina teoricamente que ela seja. Em B, em C. Em D são algumas outras fotos de como, né, que o microscópio viu ela. A gente percebe que está bem certa essa teoria de como que as moléculas, né, têm que ser, os átomos têm que ser. E, por fim, se vocês quiserem ver esse vídeo, né, fica assim a dica de ver o quão pequeno é um átomo. Aí é esse vídeo aqui, eu vou deixar na descrição para vocês. Ele faz uma viagem, né? É que ele é meio compridinho, ele tem 11 minutos, por isso que eu não vou mostrar. Mas ele faz uma viagem, ele primeiro cresce, mostra o quão grande o universo é, e depois ele diminui e mostra o quão pequeno um átomo é. É bem bacana. E era isso por hoje. Eu espero que esse vídeo consiga ajudar vocês a entender bem essa ideia dos modelos. E a partir deles a gente consegue explicar muita coisa. Então é bem importante que vocês entendam. E se ficar com qualquer dúvida, como está apresentado aqui, pode me perguntar que eu respondo. Tá bom? Obrigado e até mais.